Bom dia, galerinha! E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de matemática, né? Para quem não me conhece, sou o professor Claudinho, tá? E hoje nós vamos, conforme prometido, vou fazer uma revisão sobre as raízes, tá? Então, observe só. Começando aqui pelo nosso exemplo aqui, eu tenho aqui ó, uma raiz quadrada de 4. Aí você vai falar assim, mas fácil, né? Raiz quadrada de 4, né? Então, qual é a raiz quadrada de 4 mesmo? 2? Certinho, tá? Bom, professor, e quando? Como que eu faço para descobrir uma raiz quadrada de um determinado número, né? Tem uma perguntinha muito simples que eu passo pro pessoal, né? Assim, ó, um exemplo, 4. Qual a raiz quadrada de 4? Qual número multiplicado por ele mesmo duas vezes, tá? Dá 4. Você fala, é o 2, né? Porque 2 vezes 2, 4, tá certo? Sim, certinho. Não pode ser o 1, porque uma vezes 1 é 1. O 3 também não pode. 3 vezes 3, 9. Né? Então só pode ser o 2 mesmo. 2 vezes 2, 4. Então, tá lá. Ó. Então a raiz quadrada de 4 é o 2. Por quê? Se você fizer o processo inverso, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, ó, tá certo. Tá? Muito bem. Eu vou apresentar também nessa aula para vocês, né, alguns detalhes, algumas pegadinhas que podem aparecer, tá? Que isso pode ser fundamental na hora de você estar resolvendo algum teste, fazendo algum concurso, alguma coisa. Olha só, aqui apareceu raiz quadrada de 4. Só que aqui apareceu raiz quadrada de 4 elevado ao quadrado. Nossa, olha só. E agora, como resolve isso? Se você lembrou dessa regra, você já sabe até o resultado. Raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, o que acontece? Um elimina o outro. E de quebra, a raiz some, tá? Sobra quem? O 4. Perceberam? Então, olha lá, que legal. Raiz quadrada de um número elevado ao quadrado. Um anula o outro, tá? Então, eu consigo eliminar a minha raiz. Sobra quem? 4. Perceberam? Viram que legal? Olha a diferença, hein? Né? Esse aqui, ó, 4. 4 está sozinho ali, mas ele está elevado a 1, né? Então não vai fazer muita diferença, não faz diferença pra gente. Agora aqui, ó, fez diferença, né? Muito bem. Agora eu tenho aqui uma raiz quadrada de 49. Professor, por que você colocou 2 aqui e aqui não? Tá? Quando uma raiz quadrada ela não vem com índice, nós já sabemos, você tem que saber disso, que eu estou me referindo a uma raiz quadrada, tá? Acima de uma raiz quadrada, nós somos obrigados a informar que raiz que é essa, senão não dá para adivinhar, né? Raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, raiz sétima, tá? A gente tem que informar o índice, tá? Agora, no caso da raiz quadrada, você pode encontrar situações com 2 aqui ou sem o 2, mas você tem que saber que isso é uma raiz quadrada, mesmo não tendo o 2 aqui do lado, tá? Qualquer coisa acima do 2, aí a gente é obrigado a informar, tá? Então, raiz quadrada de 49, qual número multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 49? 5 vezes 5, 25. Não. 6 vezes 6, 36. Não. 8 vezes 8, 64. Não, passou, né? E o 7? 7 vezes 7, 49. Ah, então é o 7. Por quê? Porque 7 ao quadrado ou 7 vezes 7 é igual a 49. Beleza, show de bola. Agora eu tenho aqui um exemplo de uma raiz quadrada. Vou até tirar o 2, tá? Você já sabe que é uma raiz quadrada, é isso? Uma raiz quadrada de uma fração. Nossa, eu tenho uma fração dentro de uma raiz quadrada. O que que muda? Nada. Você vai apenas resolver a raiz quadrada de uma maneira separada. Então, ó, você pode fazer assim, ó, de duas formas. Você pode fazer direto. Qual que é a raiz quadrada de 1? 1. Qual que é a raiz quadrada de 16? 4. Porque 4 vezes 4, 16. Então, o resultado final, 1 quarto. Ok? Se, mesmo assim, o exercício que você estiver fazendo pedir para você transformar num número decimal, isso quer dizer que você vai ter que dividir o 1 por
maneira da gente resolver isso aqui, ó, vou até apagar aqui, ó. É você fazer isso aqui, ó. Raiz quadrada de 1 sobre 16 avos. Então, você coloca aqui, ó, raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 16. O que mudou? Nada, só a maneira como você escreveu. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 16 é 4. Olha lá, tudo a mesma, tá? Então, ou você faz direto, ou você pode fazer ainda dessa forma aqui, tá bom? Beleza? Agora ali embaixo, na sequência, eu tenho uma raiz cúbica. Uma raiz com índice 3. Qual é a raiz cúbica de 1? 1. E a raiz cúbica de 27? Aí a gente tem que pensar. Qual número multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 27? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Não, não é. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ah, é o 3. Então aqui, ó, vai ficar quanto? 1/3. Ok? Eu poderia escrever assim, se eu quisesse, né? Ou já fazer direto, ó. Estou fazendo direto. Raiz cúbica de 1 é 1 e raiz cúbica de 27 é 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Muito bem. Aqui, agora eu tenho uma outra situação. Uma raiz quadrada de 0,16 centésimos. Como resolve isso? Olha, 16 o quê? Centésimos. Então, você vai colocar isso aqui, transformar isso aqui na forma, colocar na forma de fração dentro da raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de 16 sobre 100. Muito bem. Agora você resolve como? Desse jeito aqui, ó. Qual que é a raiz de 16? 4. Qual que é a raiz de 100? Raiz quadrada de 100? 10. 4 dividido por 10, 0,4. Feito? Se você jogar na sua calculadora aí, ó, para conferir, põe aí, ó, raiz quadrada de 0,16, vai dar 0,4. Ok? Então, ó, quando aparecer isso para vocês, é tranquilo. Apenas coloque na forma de fração dentro da raiz e resolve ela de forma separada, um de cada vez, como eu fiz aqui, ó, tá? Nossa, e aqui, ó, 4%, raiz quadrada de 4%. Eu não posso falar que é 2, porque é porcentagem agora. O que é porcentagem? É um determinado valor sobre 100, dividido por 100. Então, eu vou pegar esse 4% e vou colocar ele dentro da minha raiz na forma de fração. 4 dividido por 100, né? E agora você resolve. Qual que é a raiz quadrada de 4? 2. E a raiz quadrada de 100? 10. Então, meu resultado aqui é 0,2. Muito bem. Estou começando a gostar disso, né? Outro aqui. Essa aqui é pegadinha, hein? Raiz quadrada de menos 9. Qual número multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá menos 9? 3. 3 vezes 3, 9, né? Menos 3 vezes menos 3, menos 9. Vamos conferir se é esse mesmo? Então, vamos lá, ó. Menos 3 vezes menos 3. Bom, 3 vezes 3, 9. Beleza. E agora? Eu tenho que analisar a regra de sinais da multiplicação. O que diz a regra de sinais da multiplicação? Menos com menos, mais. Então, ó, vai dar mais 9 e não menos 9. Então, nananina, não dá para resolver, tá? Raiz quadrada de um número negativo não tem solução, tá? Então, esse aqui é um caso aonde não tem solução, tá bom? Muito bem. Ah, legal, hein? Vamos pegar um outro? Ó, vou colocar aqui embaixo, ó. Vou pegar uma outra situação envolvendo o número negativo dentro da raiz. FGHIJKL. Raiz cúbica de menos 27. Qual número multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 27? Acabamos de fazer, né? Cadê? É o 3. Beleza. Só que vamos conferir, né? Vamos no passo a passo. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3.
3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Beleza? Agora nós temos que analisar quem? A regra de sinais da multiplicação. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Olha lá, deu menos 27. Então tá certinho, ó. Então, qual número multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá menos 27? É o menos 3. Por quê? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 dá menos 27. Perceberam a diferença? Legal, né? Muito bem. Bom, agora eu tenho aqui, ó, eu até já fiz um pedaço aqui, ó, raiz quadrada de 20. Ah, mas não tem raiz quadrada de 20. Não é uma raiz exata, né? Não tem um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 20. Então, o que a gente tem que fazer quando isso acontece? Você tem que fatorar o número. Estão lembrados, né? Aquela regrinha que a gente usa também quando a gente quer localizar o MMC? Só que no caso a gente não quer descobrir o MMC. Mas eu preciso fatorar para utilizar apenas os fatores, né? Então, coloca o 20 aqui, puxa um barrinho, aí você começa a dividir pelo menor número, né? Que no caso é o 2. Como eu tenho um número par, eu vou começar sempre a dividir por 2, quando o número for par. 20 dividido por 2, 10. 10 dá para dividir por 2 ainda? Sim, então coloco 2 aqui. 10 dividido por 2, 5. 5 não dá para dividir por 2, tá? Só é possível dividir o 5 pelo 5 mesmo. 5 dividido por 5, 1. Deu 1 aqui, ó. Acabei. O que eu vou fazer? Eu vou usar agora, pegar os fatores que eu usei aqui, ó. Então, ó, eu usei o número 2 duas vezes, então eu vou colocar 2 elevado ao quadrado, e o 5 eu usei uma vez só. Eu pego esse 2 elevado ao quadrado e esse 5 e coloco dentro da raiz. Então vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. 2 ao quadrado, quanto que é? 4. Qual que é a raiz quadrada de 4? 2. Tá? Dessa forma, esse meu 2 aqui, ó, que foi o resultado da minha raiz, ele vai sair para fora da raiz, ó, vai ficar aqui, ó. Existe raiz quadrada de 5? Não. Então o 5 ele continua preso dentro da raiz. Então a minha resposta é essa aqui, ó. Qual que é a raiz quadrada de 20? 2 raiz quadrada de 5. Perceberam como que eu cheguei nesse valor? Eu fiz a faturação, peguei os fatores que eu usei, coloquei aqui, né? Ficou raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes 5. Raiz quadrada de 2, 4. Qual que é a raiz quadrada de 4? 2. Então o 2 ele consegue pular para fora da raiz. O 5, que não tem uma raiz exata, ele continua preso dentro da raiz, tá? Por isso que ficou 2 raiz quadrada de 5. Ok? E lembrando que esse 2, caso você precise, né, continuar com o cálculo, esse 2 ele está multiplicando a raiz quadrada de 5, tá? Ok? Se você jogar na calculadora 2 vezes raiz quadrada de 5, vai dar um número, tá? Aí, bem quebradinho aí com casas decimais. Legal. Muito bem, hein? E isso sim é um resumão, hein? Bom, e aquele outro ali, ó? Raiz quadrada de 0,0016. O que muda? Você tem que contar aqui, ó. Se fosse apenas um número aqui, eu iria pegar 16 e dividir por 10, mas não é o caso. Eu tenho 1, 2, 3, 4 casas depois da vírgula. Então, décimo, centésimo, milésimo. E aqui eu já tenho uma casa aqui, ó, de 10 mil. Então você vai pegar a raiz quadrada de 16 dividido por 10 mil. Tá lá, ó. Agora você faz. Qual que é a raiz quadrada de 16? 4. E a raiz quadrada de 10 mil? É 100. Tá? Então lá, 4 dividido por 100 dá 0,04. Se você jogar na sua calculadora aí agora, ó, raiz quadrada de 0,0016 vai dar quanto? 0,0. Ok? Tranquilo? Muito bem. E para a gente finalizar, eu coloquei mais um aqui, ó, na qual não tem uma raiz quadrada exata, para a gente poder fatorar de novo. Então eu peguei 98. Raiz quadrada de 98? Não tem. Então vamos fatorar o 98. Tá? 98 é um número par, então vai dividir por 2. 98 dividido por 2 é 49. 49 só está na tabela do 7. 49 dividido por 7, 7. E 7 dividido por 7, 1. Beleza.
Agora eu vou olhar aqui, ó, pegar os fatores que eu usei. Eu usei 2 vezes o número 7, então eu pego o 7 e elevo ao quadrado. E o 2 eu usei uma vez só. Pego isso daqui, jogo dentro da raiz. Então vai ficar a raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes 2. Quanto que é 7 ao quadrado? 49. Qual que é a raiz quadrada de 49? 7. Então o 7 sai para fora da raiz. Existe a raiz quadrada exata de 2? Não. Então 2 fica preso dentro da raiz. Tá? Então, ao resultado final, raiz quadrada de 98 é 7 raiz quadrada de 2. Pronto, acabei. Beleza? Gostaram? Bom relembrar isso, né? Você já viu aprendido isso, hein? Tá? Tanto é verdade que eu catei esse assunto do caderno 1 de vocês do começo do ano, pra gente poder relembrar. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Bom descanso, né? Bom final de semana para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.